Para começarmos, sem mais delongas, eu peço ao nosso coordenador-geral, irmão Joaquim Bártalo, por favor. Palmas para o nosso irmão Bártalo. Eu peço para o nosso grão-mestre do Grande Oriente Brasil, por favor, São Paulo, irmão Baluque. Palmas para o irmão Baluque, por favor. O nosso conferencista William Martins de Carvalho, irmão William Martins, por favor. De Almeida Carvalho, desculpe. O irmão Marcelo Bezerra se encontra. Por favor, venha à mesa. Palmas para ele. Irmão Ivo Alves, por favor, também se aproxime. Palmas para o nosso irmão Ivo. Irmão Celso Davi. Celso Davi. Irmão João José Viana. Se encontra? Por favor. Por favor, fique à vontade. Peço a todos que se sentem. Eu vou passar o microfone aqui para o nosso irmão Baluque para umas palavras. Yes. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, uma imensa alegria de estarmos aqui hoje confraternizando na via dos nossos estudos, dos nossos princípios iniciáticos, no desenvolvimento disso que é tão maravilhoso, que é a nossa querida arte real. Quero aqui cumprimentar meu querido Zé Renato, esse líder da maçonaria brasileira que insiste na cultura maçônica e empreende a nossa jornada cada dia mais importante, cada dia mais necessária, Zé. Parabéns, que nós possamos realizar muitas e muitas jornadas maçônicas juntas. Inclusive, dessa vez, o Grande Oriente de São Paulo mais presente ainda. E aí eu cumprindo uma promessa que eu fiz e que eu cumpri. Perfeito? Até porque de promessas a maçonaria está cheia. De promessas, de discursos bonitos, nós estamos absolutamente cansados. Meus irmãos, chegou um momento que nós precisamos introspectar o que verdadeiramente estamos fazendo aqui. Chegou o momento de buscarmos uma resposta. E essa resposta não é uma resposta do grão-mestre, não é uma resposta de grande secretário, não é uma resposta de ninguém, a não ser de vocês mesmos. Nós sabemos da historicidade que nós temos. Quase 2 séculos de maçonaria no nosso país. Sabemos daqueles lá de trás que fizeram e renderam grandes obras que até hoje nós cultuamos. E muitos dos maçons ainda falam de independência, proclamação da República e outras coisas. Sabemos que nós somos uma sociedade ímpar. Uma sociedade que, além da sua historicidade, é uma sociedade que consegue reunir no seu seio 100% de homens alfabetizados. E muitos desses homens, meus irmãos, têm nível superior. E quem não tem o nível superior tem o nível da diversidade da vida, que também é algo de valor incomensurável. Temos uma capilaridade que não existe em nenhuma associação. Nós conseguimos estar num único meio de médicos, advogados, dentistas, sapateiros e companhia. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo hoje em nossas lojas maçônicas, meus irmãos? Escutando o suor dos nossos malhetes, tentando demonstrar que estamos empenhados dentro de um trabalho, mas esse trabalho não depende só de mim, depende de um grupo.
Alguns que são escocistas, por exemplo, eu vou falar do escocista porque o escocista é um grande percentual de associados. Lê lá, no seu ritual, que as calamidades do presente não vencidas são ônus terríveis do amanhã. Leem. Apenas leem. Não introspectam, não pensam no que é aquilo. Vê também no ritual que a maçonaria é ação moral. E hoje nós estamos fazendo o que há 193 anos nos predispomos a fazer. Iniciar, elevar e exaltar. E isso nós temos feito com primazia, todas as lojas maçônicas. Mas quem que nós estamos iniciando? Quem que nós estamos trazendo para o nosso seio? É claro que quando eu disse que a introspecção, obviamente, é de cada um, eu também quero ter a liberdade de colocar o meu ponto de vista. Eu estou trazendo para ser iniciado na maçonaria, meus irmãos, o meu chefe. Não porque ele tem qualidades de transformador social. Não porque ele é um homem que ele possa empenhar uma bandeira dessa nossa historicidade. Eu estou trazendo porque eu preciso ter um equilíbrio na subordinação hierárquica que ele tem comigo. Trago também o marido, o pai do filho da minha filha, porque vai conviver comigo, vai ser meu sogro. E eu quero mostrar para ele que eu tenho certo, trago ele para a maçonaria. Eu trago o meu vizinho, porque o meu vizinho eu quero ter uma boa relação com ele. Mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou realmente trazendo aquele que possa vir transformar, possa vir dar o choque que a maçonaria preconiza e tão necessita que seja feito? Hoje, se nós estamos batendo uma malhete e estamos nos perdendo nas nossas xenofobias internas, nas nossas questões internas, e há aquele ainda que vibra quando o venerável mestre erra em um determinado momento ritualístico, há aquele ainda que quando vê um trabalho equivocado da sua loja, aplaude pelo fracasso, porque ele não pensa na instituição, ele pensa na derrubada daquela pessoa que está errando. Nós precisamos olhar que os nossos inimigos, meus irmãos, não estão na maçonaria. Os nossos inimigos estão lá fora. E nós sabemos que os nossos inimigos eles têm que ser combatidos. E nós estamos combatendo nós mesmos, com as nossas xenofobias internas. Essa é uma opinião que eu coloco aqui, não como grão-mestre, coloco aqui como um pensador, uma pessoa que ama a maçonaria, tal qual vocês também amam essa maçonaria. Há equívocos que nós precisamos concentrar. Há quem diga que fazer 2 horas de sessão maçônica está se fazendo maçonaria. Vocês acreditam nisso? Eu entendo que é nas 166 horas lá fora que eu vou fazer a verdadeira maçonaria. Não nas 2 horas que eu estou na loja. Nas 2 horas que eu estou na loja eu quero abraçar meus irmãos, eu quero me confraternizar, eu quero reabastecer os meus valores, a minha vontade, a minha alegria em compartilhar com os meus irmãos. Lá fora não, lá fora eu quero ser uma régua de 24 polegadas. Lá fora eu quero ser conhecido como o verdadeiro esquadro. Eu quero lutar, ainda que dentro das minhas limitações, por um país melhor, por uma sociedade mais justa, mais perfeita. Principalmente hoje que nós estamos vendo o desmoronamento, o vilipendiamento dos valores morais da sociedade. Hoje, para nós conceituarmos o que é família, nós temos dificuldade. Família não é mais pai e mãe. E qualquer opinião contrária a isso, caímos numa vala muito perigosa. Podemos até ser chamados de homofóbicos e outras coisas. Hoje nós estamos vendo a educação no nosso país cada vez mais depauperada. E como diz o nosso irmão William Carvalho, não foi a República de 1789 e 1889, 100 anos depois, que nós tivemos uma universidade no país, que o irmão William chama de legião cultural. Não é para assustar ninguém dizer que nossa USP é de 1935, nem 100 anos tem. Nós sabemos das dificuldades da educação que nós temos no país. E tudo isso dá um suco só, meus irmãos. Esse quadro triste que nós estamos vendo hoje na sociedade. Essa corrupção, não econômica, porque econômica ela sempre existiu. Essa corrupção política que esgarceia o tecido social da nossa pátria, que compromete as nossas famílias, que fazem com que a nossa sociedade hoje apenas cruze os braços e não faça nada. E nós estamos sendo chamados ao trabalho.
Fui procurado por algumas pessoas, e eu sempre tenho dito, me permita aqui dizer, infelizmente, a sociedade profana granjeia a maçonaria com respeito incomensurável. E respeito esse, irmão William, que os próprios maçons não têm pela própria maçonaria. Nós temos 14 projetos hoje de iniciativa popular concorrendo com relação à corrupção. E disseram para mim, Baluque, você vai assinar algum desses projetos? Eu falei, não. Em nome da ordem. Por quê? Porque eu vou de reboque nesses projetos. Cada um vai assinar o projeto que quiser, cada um tem o direito de assinar aquilo que quiser. Até que eu fui consultado pelo Ministério Público Federal, na qualidade de grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Grão-mestre, nós queremos essa força viva da maçonaria apoiando esse projeto. Aí veio o procurador, o doutor Tiago Lacerda, no meu gabinete, e eu falei assim, mas o que nós assinando isso, o que vai acontecer? Ele falou, são 100 entidades no país. O Grande Oriente de São Paulo será uma delas. Eu falei, que bom. Assinamos. E por ocasião da Suprema Congregação, transferimos do GOSP para o GOB. Todo o Brasil hoje está nesse processo da corrupção. E coisas vão acontecendo, que você fica assim, você fala, puxa vida, eu tenho um certo receio de fazer essa conexão. Eu estou, num dia normal, recebo um telefonema de uma pessoa, dizendo, olha, eu sou secretário, a presidente da República tem 2 secretários, eu sou um deles. Eu queria conversar com o senhor. Eu falei, mas por que comigo? Não, porque o senhor é do Grande Oriente de São Paulo é a maior maçonaria do Estado de São Paulo, tal, aquela coisa toda. Tal. Eu falei, não, mas conversa com o GOB. Não, com o GOB não, eu quero conversar em São Paulo, porque em São Paulo as coisas acontecem. Dá para o senhor vir aqui conversar comigo? Claro. Primeira coisa que eu pensei, aparelhamento político do Estado em cima da maçonaria. E fui lá para Brasília, pagaram passagem, aquela coisa toda. E realmente, quando eu cheguei lá no Planalto, estava a sala da presidente do lado esquerdo e a sala desse assessor do lado direito. Eu falei, pois não, estou aqui. Ele falou, nós não queremos nada do senhor, doutor. Nós só queremos colocar todo o aparelhamento que nós temos, em termos de ministério, de necessidades, para que a maçonaria possa ser atendida nas necessidades que vocês têm de benemerência e de filantropia. Eles sabiam mais da benemerência e filantropia maçônica do que as pessoas que me acompanhavam. E outras experiências que nós estamos tendo, que eu não vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês nesse sentido. Mas tudo isso me leva a realmente a indagar a vocês. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não somos um clube de serviço, não temos nada contra o clube de serviço. Nós temos um outro papel, nós temos uma outra importância. E essa outra importância, ela não está na mão do grão-mestre, ela está nas lojas, ela está na força viva da maçonaria, que são vocês. Ser grão-mestre é uma vontade do povo maçônico indicar alguém. Ser maçom é acordar com o espírito de levantar as verdadeiras bandeiras da maçonaria. Eu deixo esse pensamento para vocês, posso estar equivocado, vocês me desculpem, mas é o que eu estou buscando para que todos vocês possamos partir para um pensamento coletivo da nossa ordem. Então, o que viemos fazer aqui? Submeter nossas vontades? Já submetemos. Vencer as paixões? Vencemos todo dia. Cadê o trabalho da maçonaria? Cadê aquilo que vai realmente servir como argamassa para nos levar a um único objetivo? E nós temos muitas coisas que estão aí. E o crédito que a maçonaria tem, meus irmãos, ainda credencia mesmo ela a fazer essas mudanças. O que vocês precisam são de líderes que estão junto de vocês em todos os segmentos de pensamento e de ação. Vocês têm aí o Ronaldo Fernandes na Grande Loja Maçônica, vocês têm o Juroni Vasconcelos no Grande Oriente Paulista, vocês têm o Baluque lá no Grande Oriente de São Paulo, vocês têm os veneráveis mestres de vocês, e vocês têm aqueles que vocês estão trazendo para a nossa ordem. E nunca vamos nos esquecer, para encerrar o que eu vou falar. Uma palavra, se eu pudesse dizer aos meus irmãos, uma palavra semestral, anual, quinquenal, do jeito que vocês quiserem, uma palavra só. Comprometimento. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Não, obrigado. Eu passo a ler agora o currículo do nosso conferencista, nosso irmão William. Nosso irmão William Almeida de Carvalho, 70 anos, casado, natural de Uberaba, Minas Gerais, sociólogo, historiador, jornalista, empresário, pós-graduado em Administração Pública e doutor em Ciência Política pelo Pantheon Sorbonne, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da Academia de Letras de Brasília,
vice-presidente da Academia de Letras e Artes Búzios, né? Ex-secretário de Estado do Distrito Federal, ex-subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Escola Superior de Guerra, ESG, da turma JK de Rio de Janeiro, 1993, professor e conferencista da Associação Brasileira de Orçamento Público, ABOP, e da Associação Internacional de Pressuposto Público, ASIP, obreiro da Loja Equidade e Justiça, número 2336, grau 33, no rito escocês antigo e aceito, sócio fundador da Loja de Pesquisa do Grande Oriente Brasil, ex-venerável mestre da Loja de Pesquisas Maçônicas do Grande Oriente do Distrito Federal, ex-secretário de Educação e Cultura do Grande Oriente, Distrito Federal, Grande Oriente Brasil, ex-diretor da Biblioteca do Grande Oriente Brasil, ex-presidente da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, membro da Academia Maçônica do Brasil e da Academia Maçônica de Letras da Paraíba como membro correspondente da Loja de Pesquisas Quattro Coronati de Londres, da Scottish Rite Research Society, da Southern California Research Lodge, da Philatelic Society, da Masonic Library and Museum Association, representante do Grande Oriente Brasil em congressos maçônicos internacionais em Santiago do Chile e Edimburgo, na Escócia, coordenador do primeiro curso de pós-graduação em História da Maçonaria no Brasil, na Universidade do Distrito Federal, UDF, presidente da banca universitária que aprovou as teses do referido curso, candidato a grão-mestre adjunto do Grande Oriente Brasil em 2013. A partir de agora, eu passo a palavra ao irmão. Autoridades da mesa aí, meus irmãos, antes de começar, eu tenho uma proposta a fazer aqui, um pouco heterodoxa. Cadê o irmão Papa? Acabou de sair. O senhor está demissionário, então não fica saliente, não. Eu tenho uma proposta aqui a fazer, é o seguinte. Cadê o João Renato? Zé Renato. Zé Renato saiu. Vamos vestir o Zé Renato, não precisa ser de batina branca, não. De terno branco, porque nós temos um novo Papa. O senhor está aposentado. O Zé Renato é que é o novo Papa aqui a partir de agora e não o Papa aposentado aí e tal. Bom, meus irmãos, brincadeira à parte, vamos falar rapidamente aqui o seguinte. A maçonaria brasileira no terceiro milênio. Se puder apagar essa parte aqui, deixar só aquela do fundo acesa lá e tal. Uma parte aqui vocês já estão cansados de saber. Pressupostos são pressupostos conceituais. Nós vamos recordar alguns conceitos, porque nas ciências sociais, nas ciências políticas, nós não temos telescópio nem microscópio. Nós temos conceito. Então, na escuridão, o conceito é uma lanterna que eu ligo para iluminar. Se não iluminar, joga fora e arranja outro conceito. Eu vou colocar alguns conceitos aqui, por exemplo, o conceito de iluminismo, que está intimamente ligado à maçonaria. Eu não entendo maçonaria sem ter uma componente iluminista, que é a sociedade moderna nascendo. Então, nós vamos recordar isso aqui, porque não foi um nem dois grão-mestres que me perguntaram, quando eu fazia palestra antigamente, falou, William, o que é iluminismo? Então, a gente recorda um pouco os conceitos para depois aplicar os conceitos à nossa realidade. E eu elegi, depois desses pressupostos aqui, dois temas. Um que eu acho de fundamental importância, e isso é que eu quero debater com vocês, porque não é porque eu acho que é importante. Vocês têm também achar que seja importante, ou que outro conceito tenha, para a maçonaria. E eu vou usar aqui as 4 gramáticas do poder no Brasil, que é uma tese de um amigo meu, que é o professor Edson Nunes, que é a tese dele da UCLA, na Califórnia, sobre, para entender o Brasil, nós precisamos de 4 conceitos básicos. Porque Brasil é coisa para gente grande. Uma vez eu estava com o embaixador russo em Brasília e falou o seguinte, professor, me explica aqui, Sarney era presidente da Arena.
E hoje o Sarney é presidente da República, não entenderam. Falei, realmente é complicado, embaixador, um negócio desse e tal. Então, esses dois temas, um para a maçonaria e um para o Brasil, porque nós estamos numa época de crise econômica, social, política, ética, de valores. Nessa mixórdia de dados que tem aí, eu vou propor para vocês um modelinho para a gente jogar esses dados, cada um, numa cesta. Senão a gente vai fazer uma confusão aqui, que para nós sairmos disso, não tem passe de mágica. Puf, e o Brasil saiu da crise. Não, é trabalho, os Estados Unidos já passou por isso também. Os Estados Unidos, no começo do século, era uma corrupção monumental. O prefeito Dowley, de Chicago, é um negócio assim, quem lê aquele período daquela época, é um negócio assustador. E eu, por incrível que pareça, estou otimista. Vocês vão falar, está maluco, né? Numa mixórdia dessa, porque crise no ideograma chinês é perigo e oportunidade. Estão se abrindo novas oportunidades no Brasil. Um juiz Moro, isso não tem preço e tem muito valor. Quantos países têm um juiz Moro? Ministério Público, Polícia Federal. O próximo governo, será que vai chegar e falar assim, eu controlo a Polícia Federal? Já comeram da árvore do bem e do mal. E isso significa que as instituições republicanas começam a funcionar no Brasil. Ministério Público, a mesma coisa. Então, vamos lá. E a conclusão final? Conceitos, classes sociais. É errôneo a gente falar a classe dos generais, a classe dos professores, a classe dos políticos. Não, isso são grupos sociais. Classe se define com propriedade privada. O presidente da FEBRABAN é de uma classe social. O presidente do Sindicato Metalúrgicos de São Paulo é de outra classe social. E temos as classes médias. E o Brasil está passando por uma transformação estrutural estupenda. E em 1998, a classe C era 13% da população brasileira. Nos países desenvolvidos, a classe C é 92% da sociedade. 13% é nada. 2008, 32%. Hoje está em 54% a classe C. Isso tem profundos impactos políticos, econômicos e sociais. Nós vamos falar sobre elites. O PT confunde elite com classe dominante. Elite é uma coisa, classe dominante é outra. A sociedade é cheia de microelites. A elite dos empresários, a elite da maçonaria, a elite do exército, a elite dos professores, a elite universitária. Na minha rua tem um lixeiro que não faz parte da elite dos lixeiros lá em Brasília. Mas o presidente do Sindicato dos Lixeiros faz parte da elite dos lixeiros de Brasília. Por quê? Porque ele tem mais informação, tem mais capacidade de articulação, tem mais capacidade de transacionar com as outras elites. Então, a sociedade é cheia de elites, e elites é importante, é bom, não é ruim, não. Por que ter preconceito contra as elites? E das elites, nós temos as elites estratégicas. O presidente da FEBRABAN faz parte de uma elite estratégica. O presidente da CNBB faz parte de uma elite estratégica religiosa. Bispo Macedo faz parte de uma elite estratégica. E a minha tese qual que é? Até 1930, a maçonaria era uma elite estratégica e estava par e passo com a elite política do país. A partir de 30, ela não é mais uma elite estratégica. E em não sendo uma elite estratégica, porque a elite estratégica da maçonaria, quando era ela estratégica, ela apontava rumos para o Brasil. E hoje, o Brasil fala, sai da frente, senão eu atropelo.
Isso que o Baluch estava falando agora mesmo e tal. Por que nós estamos reunidos em loja maçônica? Para discutir churrasco na ordem do dia? O Brasil precisa de entidades tipo maçonaria. O Brasil é ávido disso, o Brasil está batendo na nossa porta. Maçonaria, me ajude. O Brasil está precisando de rumos. Mas como é que a maçonaria vai ajudar o Brasil se ela própria não tem rumos? Ela perdeu, ela não é mais uma elite estratégica. E isso é o seguinte, eu estou numa fase da minha vida que eu estou procurando insights. Às vezes eu vou assistir um filme, o enredo interessa, mas não interessa muito. Eu quero é que mexa na minha cabeça. Eu releio Shakespeare, Hamlet, de 10 em 10 anos. A história eu estou careca de saber. Mas Hamlet, Shakespeare, os clássicos, nos dão insights que mexem na nossa cabeça. O Hamlet que eu li 10 anos atrás não é o Hamlet que eu leio hoje e nem será o Hamlet que eu lerei daqui a 10 anos. Então eu procuro aqui com vocês dar insights para vocês, que mexam na cabeça de vocês. Moral, ética e moral social. Isso no capítulo de moral social nós vamos falar sobre isso. Iluminismo. Eu não entendo maçonaria sem entender o iluminismo. Na maçonaria nós ficamos procurando quais são as origens longínquas da maçonaria. Manuscrito Graham. Não, aquele italiano, como é que chama? O manuscrito de... Como é que chama? O alemão está chegando aqui, não está me deixando. Bolonha. Bolonha. O homem medieval não tem muita coisa a ver conosco. O homem medieval é cristocêntrico.